Olá, educando, educanda. Nós vamos ver aqui sobre os tipos de pesquisa, uma síntese bem breve. E aí nós estamos na unidade 2, a pesquisa e a iniciação científica na universidade, aula 5, pesquisa científica, um dos pilares da universidade. Tema dessa videoaula, os tipos de pesquisas. Professora formadora Maria Leoneide, disciplina de metodologia do trabalho acadêmico. Aí nós temos aqui os tipos de pesquisas, né, segundo o objetivo. Segundo Antônio Carlos Gil, na obra Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, ele divide as pesquisas em 3 tipos, né, mais comuns, ou seja, ele divide a pesquisa, de acordo com os objetivos, em pesquisa exploratória, pesquisa descritiva e pesquisa explicativa. Então, assim, quando a gente vai refletir, né, a pesquisa e a formação profissional, nós vemos que a pesquisa é, antes de tudo, a produção de conhecimento, interpretação e explicação dos fatos, e também de fenômenos naturais e sociais. Ou seja, a pesquisa também ela indica, né, novas respostas aos problemas que se apresentam. A gênese da relação entre pesquisa e ciência está implícita nas primeiras investigações realizadas pela humanidade. Então, a formação profissional desenvolvida nas instituições de ensino superior assume a pesquisa como componente formativo. Os cursos de graduação e pós-graduação, ao introduzirem a pesquisa em suas propostas curriculares, favorecem uma formação, né, em princípios, métodos e técnicas da resolução de problemas científicos por meio do ensino baseado na pesquisa. Então, nessa aula 2, vocês vão ver, né, já viram, nessa aula 5, quem já estudou a aula 5, viu a indicação que eu fiz lá, né, da leitura de Pedro Demo, né, do capítulo do livro de Pedro Demo, para refletir o princípio educativo da pesquisa. Então, voltando aqui para os slides, eu falei que Gil, né, ele divide as pesquisas em 3 tipos, segundo o objetivo. Em exploratória, descritiva e explicativa. O tipo de pesquisa exploratória, as principais características desse tipo de pesquisa é que trata-se de levantamento de informações sobre determinado assunto, de forma a aumentar a familiaridade com ele e formular problemas e hipóteses. Geralmente, trata-se de uma pesquisa bibliográfica ou um estudo de caso, e por isso é muito comum em TCCs, certo? E monografias. É muito comum também no meio acadêmico, né? Aí tem a pesquisa descritiva, que as características são o quê? Registro e análise de características de um fenômeno ou assunto. Deve-se evitar a interferência do pesquisador, da pesquisadora, a partir de técnicas padronizadas de coleta e análise de dados. Aí existe também, né, a pesquisa explicativa, né? Nós estamos vendo aqui os tipos de pesquisa segundo o objetivo. Então, algumas características da pesquisa explicativa é que trata-se do registro, da análise e interpretação de fenômenos em busca de identificar causas. É uma pesquisa mais complexa que busca verificar hipóteses causais. Nas ciências humanas, costuma usar o método experimental. Nas ciências naturais, costuma usar o método experimental. E nas ciências humanas, usa-se muito a observação, né? Especialmente o método observacional. Escolhendo, né, o seu tipo de pesquisa, se ela será exploratória, se ela será
descritiva ou explicativa, aí você vai aqui para os métodos de pesquisa. Ao definir o seu tipo de pesquisa e objetivo, você poderá então escolher os métodos que melhor se adequem ao seu projeto, os métodos de coleta de dados e de análise de dados, certo? Então, os métodos de pesquisa, métodos de procedimentos mais comuns: experimental, bibliográfico, documental, ex post facto, levantamento de campo, estudo de caso. Aí nós temos mais adiante aqui, explicando cada um. Então, o método experimental, né, trata-se de uma coleta de dados a partir de testes que assegurem a sua eficácia, além de análise e estatísticas de resultados. Pode ser uma pesquisa de campo ou em laboratório. Os métodos, seguindo aqui com os métodos de procedimento, vamos aqui para o bibliográfico, né? Então, essa coleta de dados é a partir de diferentes materiais bibliográficos já publicados, artigos, revistas, livros, né, colocando em diálogo diferentes autores e dados. Aí nós temos o método documental, né, que você, de certa forma, se você for pesquisar em documentos, cartas, filmes, fotografias, ex post facto, né, coleta de dados que assemelha à experimental, mas nela o investigador não tem controle sobre a alteração de variáveis e os estímulos experimentais. Portanto, ele faz interferências, ele faz inferências sem observação direta, nem a manipulação de variáveis. Esse tipo de método aqui não é muito comum no meio acadêmico. A gente vê muito aqui, ó, documental, bibliográfico e até experimental, mas esse aqui a gente não vê muito, esse ex post facto. A gente vê também no meio acadêmico o levantamento de campo, né, que está relacionado à coleta de dados, que se faz perguntas diretamente às pessoas, que é muito comum no meio acadêmico, certo? O levantamento, né, de coleta de dados que se faz perguntas diretamente às pessoas que se pretende estudar. Na maioria desses levantamentos são usados procedimentos estatísticos, né, para que uma amostra significativa de todo o universo seja selecionada. Aí você pode utilizar entrevistas, questionários. Aí nós temos aqui o estudo de caso, que é um estudo profundo. Aqui também esse tipo de estudo de caso é muito comum no meio acadêmico também. Um estudo profundo de um ou de poucos casos, de forma a investigar um fenômeno dentro do seu próprio contexto, pode ser usado em pesquisas exploratórias, descritivas e explicativas. Aqui, gente, nós temos algumas técnicas de coleta de dados, né? Para fazer esses slides, eu consultei Como Elaborar um Projeto de Pesquisa, um livro de Antônio Carlos Gil, que eu vou já mostrar aqui, certo? Que aí você vai baixar e guardar, né? É interessante, esse livro é muito bom. Eu vou mostrar aqui e você vai pesquisar. Então, técnicas de coleta de dados. Nós temos documentação direta, que está relacionada à pesquisa de campo e pesquisa de laboratório, tipo, você está com uma bolsa, certo? Aí você está com a bolsa do Programa Residência Pedagógica ou do PIBID. Aí você vai, de certa forma, para uma escola. Então, você vai conhecer a documentação dessa escola, né? A coleta de dados seria o quê? Seria, de certa forma, o PPP da escola, né? E com relação à documentação indireta, pesquisa documental e bibliográfica. Tipo, se você for consultar a LDB, né, muitas das vezes nós consultamos, né, como referências para algumas pesquisas em educação. Observação direta intensiva, observação não participante, observação participante, observação em laboratório, entrevistas, observação direta extensiva, questionários, formulários, pesquisa de mercado, análise de conteúdo e outros. Então, nós temos também as técnicas de análise de dados, né, que são quantitativas
muito relacionada à análise de estatísticas e as qualitativas, né, análise do discurso. Então, a sua pesquisa ela pode ser quantitativa ou qualitativa, de acordo com a abordagem. Então, a quantitativa ela está muito ligada, o foco é muito em números, é numérico, certo? É quando é realizada de forma numérica e os resultados são frequentemente apresentados por meio de tabelas e gráficos. E a pesquisa, quando ela é qualitativa, é quando o pesquisador, a pesquisadora, usa uma forma indutiva para escrever, né, para escrever a situação observada de caráter exploratório e investigativo. E ainda temos a quantitativa, quando ocorre a mistura desses dois métodos. E você vai ver mais no livro que eu vou indicar aqui. Eu não vou me estender muito, aqui de certa forma é uma síntese muito rápida para o vídeo não ficar grande, né? Se o vídeo ficar grande, aí você, de certa forma, não vai querer ver o vídeo, né? Normalmente nós fazemos vídeos curtos. Então eu vou apresentar aqui o livro, certo? Onde você pode consultar mais informações sobre os tipos de pesquisas. Tá bom? O livro é esse aqui, ó. Você pesquisa aí na internet, pesquise aí no Google Acadêmico. Olha aqui, ó. Antônio Carlos Gil, Como elaborar projetos de pesquisa. Certo? Esse livro é muito bom. Aí nós temos aqui, ó. Nós temos no sumário, né? Como encaminhar uma pesquisa, o que é pesquisa, por que se faz pesquisa, o problema, né? Tudo aqui, todas as informações que você precisa. O que é pesquisa exploratória, descritiva, explicativa, o que eu acabei de dizer. Vamos lá na 41 para a gente ver aqui, peraí. 41, deixa eu ver se eu consigo aqui, 41. Vamos ver aqui, 41. Para a gente ver aqui os tipos de pesquisas que eu acabei de mostrar. Ó, lá no capítulo 4, como classificar as pesquisas, né? Ó, como classificar as pesquisas com base em seus objetivos. Então, eu fiz meus slides a partir da leitura desse livro, viu? Ó, aqui tem muito mais, explicando mais sobre a pesquisa exploratória, descritiva, explicativa. Tem também explicando, né, o que é a pesquisa bibliográfica, né, se você for usar esse método bibliográfico. Se você for fazer uma pesquisa documental, aqui você sabe muito mais, né? Se você for fazer uma pesquisa experimental, né? O que é a pesquisa experimental? O que é pesquisa ex post facto, né? O que é o estudo de coorte, né? O que é o levantamento? Pode fazer aqui também. Deixa eu continuar aqui. O que é o estudo de campo? Então, gente, aqui, ó, eu indico que você procure, né, esse livro. Ele está disponível, tá bom? Então, tchau, né? Espero que estude a nossa aula 5 e goste, né, da leitura que eu indiquei lá, do Pedro Demo, né, que nós vamos refletir sobre o princípio educativo da pesquisa científica. Então, vou saindo aqui, viu? Tchau. Vou saindo aqui. Deixa eu ver.